Fala galera, meu nome é Daniel Jacques, sejam muito bem-vindos ao Intelecto Nerd. Hoje nós vamos falar sobre este pálido ponto azul no meio do universo, a Terra, ou Telos, como chamavam os romanos. O nome vem da deusa do solo fértil, e equivale a Gaia para os gregos, que representava a Mãe Terra. Pois hoje nós vamos olhar com carinho para o planeta. Vamos falar de população, dimensões e outras coisas interessantes que, apesar de estarem no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe. Vamos também entender um pouquinho por que as coisas estão organizadas da forma como estão. Então vamos lá. Não importa em que parte desse planeta você está, sente-se confortavelmente porque essa viagem vai ser longa, mas a gente não vai sair do lugar. Ou será que vai? Depois da vinheta. Para começar, vamos falar de população. Atualmente, estima-se que existam 7,7 bilhões de pessoas vivendo no planeta. E elas estão distribuídas dessa forma. O continente mais populoso é a Ásia, com 4,7 bilhões de habitantes, seguido pela África, com 1,3 bilhão de habitantes. O terceiro é a América, com 1 bilhão de habitantes. O quarto é a Europa, com 740 milhões de habitantes. O quinto é a Oceania, com 37 milhões de habitantes. E o sexto é a Antártida, que não tem população oficial. É muita gente, né? Mas vamos dar uma olhada mais de perto a partir de dois pontos de vista. O primeiro é esse. Tá vendo essa imagem com essa bolha azul? Pois é, tem mais gente dentro dessa bolha do que fora. Isso porque dentro dessa bolha estão alguns dos países mais populosos do mundo. A China, que é o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes. A Índia, que é o segundo, com 1,3 bilhão de habitantes. A Indonésia, quarto lugar, com 270 milhões de habitantes. O Paquistão, sexto, com 217 milhões de habitantes. Bangladesh, o oitavo, com 168 milhões de habitantes. E o Japão, que é o décimo, com 126 milhões de habitantes. Por aí já dá para ter uma ideia que essa galera toda, esses 7 bilhões de habitantes, estão meio mal distribuídos, né? Mas vamos fazer uma outra comparação. Vamos pegar, por exemplo, o município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que tem uma área de 496 km². Nesta área, nós temos uma população de aproximadamente 1,4 milhão de habitantes. Considerando que nós somos 7,7 bilhões de pessoas no mundo, qual a área que toda essa população ocuparia se tivesse a mesma proporção de Porto Alegre? E a resposta é: mantendo a proporção de Porto Alegre, essa população de 7,7 bilhões ocuparia uma área de aproximadamente 2,7 milhões de km². Ok, mas isso equivale a quê? Equivale à área da Argentina. Ou seja, com a densidade populacional de Porto Alegre, a população do mundo caberia na Argentina. Isso significa dizer que nesse planeta, com a população do mundo na Argentina, o resto do mundo está vazio. Ou seja, ainda tem espaço para muita gente nesse planeta. A minha professora de geografia na quinta série costumava dizer: esse planeta só se chama Terra porque não me consultaram. Se dependesse de mim, o nome dele seria Água. Mas será mesmo? A Terra não é uma esfera perfeita, mas ela tem em média 12 mil quilômetros de diâmetro e uma superfície de aproximadamente 510 milhões de km². Desse total, aproximadamente 149 milhões de km² são terra, o que equivale a um pouco mais de 29% da superfície. O resto, os outros 70%, são água. Então, existe muita água no planeta, né? Depende. Na superfície sim, mas no geral não é tanto. Pode parecer exagero, mas essa imagem mostra a comparação da quantidade de água e de terra no planeta. Repare que estamos falando de volume, não de superfície. Como eu já comentei, 70% da superfície é formada por água. Mas em termos de volume, essa quantidade é irrisória. A linha do Equador divide o mundo horizontalmente nos hemisférios norte e sul. Paralelamente a ele, tanto ao norte quanto ao sul, correm os paralelos. E alguns desses paralelos recebem nomes, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico. Já que estamos falando disso, deixa eu abrir um parênteses. Vocês sabem por que o norte está em cima e o sul está embaixo? Ou porque o mapa mundi está centralizado na Europa? Basicamente porque sim. É uma convenção. No espaço não existe sul, norte, para cima, para baixo, nada.
Mas na verdade dá para entender, né? A civilização ocidental floresceu na Europa. E alguém por acaso faria um desenho se colocando num canto ou embaixo? Fecha parênteses. Da mesma forma que a linha do Equador e os paralelos dividem a Terra horizontalmente, os meridianos são as semicircunferências verticais que ligam o Polo Sul ao Polo Norte e dividem o mundo nos hemisférios ocidental e oriental. E é claro que, como a Terra gira em torno de si mesma, no mesmo momento, em parte do planeta é dia e em parte do planeta é noite. Como consequência, não é possível estabelecer, por exemplo, um horário mundial. E a solução, é claro, são os fusos horários. Ok, fusos horários, mas como se chegou a eles? O padrão internacional de fusos horários foi definido em uma reunião realizada em Washington, Estados Unidos, no ano de 1884, com representantes de 25 países. A base de cálculo é bem simples. Um dia tem 24 horas. Uma esfera, como a Terra, tem 360 graus. Se dividirmos igualmente os 360 graus por 24 horas, nós temos 24 pedaços de 15 graus cada um. E essa é a base dos fusos horários. Por isso, naquela reunião ficou definido que o planeta seria dividido em 24 zonas de 15 graus cada uma. Também ficou estabelecido que, respeitando o movimento do Sol no horizonte, as horas seriam adiantadas a leste e atrasadas a oeste. E isso é natural, já que o Sol vem, por exemplo, da Europa para a América. Então, quando é meio-dia na Europa, aqui ainda vai ser. A reunião também definiu que a divisão dos hemisférios oriental e ocidental teria Greenwich, na Inglaterra, como referência. Isso porque lá está localizado o Observatório Real de Greenwich, referência mundial em astronomia desde o século XVII. O conceito básico é esse, mas todos os países são livres para definir os limites exatos de seus fusos dentro de seus territórios. O Brasil, por exemplo, tem 4 fusos horários. Fernando de Noronha, que está 2 horas atrasado em relação a Greenwich. O horário oficial de Brasília, que está menos 3 horas em relação a Greenwich. O horário do Amazonas, com 4 horas de diferença em relação a Greenwich. E o horário do Acre, 5 horas de diferença em relação a Greenwich, 2 horas em relação ao horário oficial de Brasília. Mas claro, nem tudo estava resolvido. Se alguém fosse simplesmente tirando 1 hora a cada 15 graus, seria mais ou menos assim. Menos 3 horas no horário oficial de Brasília, menos 5 horas no Acre, menos 7 horas na costa oeste americana, menos 10 horas no Havaí, até chegar no Japão, onde seria mais cedo ainda. E o Japão está a 12 fusos horários de nós, no Brasil. Então, se aqui fosse 1 da tarde do dia 1º de janeiro, lá seria, teoricamente, 1 da manhã do dia 1º de janeiro. E na Índia seria ainda mais cedo, no leste europeu mais cedo, até que se chegaria de novo em Greenwich, que estaria 24 horas atrás de Greenwich. E como resolver isso? Para resolver esse problema foi criada a Linha Internacional da Data. Ela é uma linha também imaginária que, digamos assim, separa a América da Ásia e da Oceania. Ela não é exatamente reta, mas ela está a 180 graus, ou seja, meia volta do meridiano de Greenwich. E voltando ao nosso exemplo, o Japão continua a 12 fusos horários do Brasil. Mas como se atravessa a linha internacional da data, o Japão não está na madrugada do dia 1º de janeiro, mas do dia 2. Continuando para oeste e tirando 1 hora a cada 15 graus, se chega a Greenwich no horário exato. Basicamente, se alguém cruzar a linha da data da América para a Ásia, pula um dia. Mas, se atravessar a linha da data da Ásia para a América, volta um dia. E ignorando o tempo de deslocamento e a rotação da Terra, pode-se dizer que um japonês poderia almoçar ao meio-dia no Japão, vir para o Brasil e almoçar de novo ao meio-dia do mesmo dia. Lembra daquele meme "Já é ano novo na Austrália"? É por isso. E aí? O mapa mundi está errado? Em termos, mas o mais conhecido está. O mapa mundi mais conhecido, a projeção de Mercator, mantém o formato dos continentes, mas altera suas dimensões. Por que isso acontece? É que ela é uma projeção cilíndrica do globo terrestre em uma forma plana. E isso invariavelmente deforma as áreas, principalmente na região dos polos. É como se alguém colocasse um cilindro em volta do globo terrestre e espichasse a superfície do globo para colar no cilindro. Assim, as áreas do Equador onde o globo já toca o cilindro estariam aproximadamente corretas, mas quanto mais ao norte ou mais ao sul, mais deformadas elas estariam.
E repare nesta imagem. Nela estão marcados apenas a linha do Equador e os trópicos de Câncer, ao norte, e Capricórnio, ao sul. Ambos estão à mesma distância da linha central. Por aí se nota que existe muito mais terra ao norte do planeta do que ao sul. E isso faz com que, nas projeções cilíndricas, como a de Mercator, as regiões mais ao norte fiquem bastante deformadas. E é por isso que, na representação de Mercator, a Groenlândia parece quase do tamanho do Brasil, quando na verdade tem menos de 1/4 de sua área. E é por isso que a Europa, por exemplo, também aparece muito maior do que é na verdade. E a África, que tem grande parte do seu território na região do Equador, aparece menor. E qual é a solução? Bom, para nós mortais eu sugiro o site The True Size Of. O link está na descrição e as instruções de como se usa também. Basicamente, tu pode pegar um país e arrastá-lo para ver a comparação de tamanho real. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido essa viagem pelas características geográficas desse nosso planeta. É claro que tem muito mais, mas eu não conseguiria de jeito nenhum esgotar esse assunto, né? E aí, ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma coisa que tu gostaria de saber sobre geografia? Comenta aí! Quem sabe eu já começo a montar um segundo vídeo sobre esse assunto. Não esquece, claro, de deixar o like, se inscrever no canal e se tu curtiu, compartilha com os amigos. Como eu sempre digo, essa força é muito importante pro canal. Na semana que vem eu volto com mais novidades. Tchau!